Bom dia. Agradeço à comissão organizadora, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E agora eu tive um pequeno insight, assim, porque eu vendo a aula do André, eu estou vendo como a gente está em 20, 30 anos de carreira aqui, né? Estou ficando mais experiente e a gente viu isso acontecer em 20 anos, né? Antes a gente não tinha resistência, a gente não tinha ISBL, não tinha carbapenemase, e nesses 20 anos a gente teve uma evolução absurda da resistência, né? Então, aí a gente está sempre correndo atrás. E uma das formas de correr atrás do prejuízo é fazer um diagnóstico mais rápido, né? Então, a microbiologia passou por mais de 100 anos usando os mesmos métodos, que é a coloração de grãs, cultura, esperar a bactéria crescer, fazer aquele monte de testes bioquímicos, né, que levava dias para você ter um resultado. E hoje a gente está cada vez, a gente está passando por uma revolução na microbiologia, né, que começou com o MALDI-TOF, que é a espectrometria de massa para identificar as bactérias. Obrigada. E agora a gente já tem os testes sindrômicos, né, que são os film arrays, os testes moleculares, que você consegue detectar vários patógenos de uma vez só. Então, o laboratório está passando por muitos desafios, não só dessas novas metodologias, mas também para implantar os testes de resistência que sejam capazes de detectar esses tipos de resistência de uma forma mais prática e rápida, né? Bom, não tenho nenhum conflito de interesse. Então, o que eu queria destacar é que, apesar de todas essas novas metodologias moleculares e espectrometria de massa, a gente não pode ainda deixar de fazer a cultura tradicional, porque é com a cultura que a gente vai conseguir isolar o micro-organismo e fazer o antibiograma, porque essas novas metodologias ainda não permitem que você tenha o teste de sensibilidade, tá? E quando a gente vê a realidade do Brasil, a realidade assim da grande, imensa maioria do Brasil, as pessoas não conseguem nem fazer automação, né? Muitos fazem ainda disco de fusão, tem muita dificuldade, o laboratório está passando por uma fase assim que poucas pessoas querem fazer microbiologia, não tem pessoas qualificadas, sempre deficitário em termos financeiros, então assim existem novos testes moleculares, novos testes de carbapenemase, só que quando você vai ver o custo disso para o laboratório é quase que inviável. Então, a gente tem que ficar se virando para achar uma metodologia que seja adequada, que dê um resultado correto e que possa ajudar o clínico na escolha terapêutica. Então, não esquecer que ainda o GRAM e a pesquisa direta de fungos, BAR e as culturas têm que ser realizadas. E existem alguns testes rápidos para pesquisa de antígenos e toxinas que ajudam muito no diagnóstico rápido. Um teste que é importante em UTI, por exemplo, é a pesquisa de legionela na urina, que é um teste que poderia ser mais utilizado, porque é uma ferramenta muito fácil, é um diagnóstico preciso e fácil de legionelose, né, que em pacientes imunossuprimidos é um dos diagnósticos diferenciais de pneumonia grave, né? Também tem a pesquisa de antígeno de pneumococo na urina. O Clostridium difficile, atualmente a gente tem o teste imunocromatográfico, que é aquele teste do sabonetinho, que é um teste rápido, que pode ser feito imediatamente. Então, assim, para você decidir se vai pôr o paciente em isolamento ou não, você consegue ter um diagnóstico muito mais rápido do que era antes, que você precisava fazer um ELISA. O ELISA é um teste demorado, sujeito a falha, etc. E também tem o teste molecular. Então, o teste imunocromatográfico tem um custo mais baixo e pode ser usado de triagem. E nos casos onde você ainda permanece o quadro de diarreia, pode ser complementado com a biologia molecular, assim como outros testes rápidos que estão surgindo, tanto os imunocromatográficos, que é aqueles sabonetinhos, como os moleculares, principalmente para as pesquisas de vírus, né? Então, na cultura tradicional, a gente tinha um timing, normalmente, que demora de 48 a 72 horas, porque, primeiro, a bactéria precisa, ou a hemocultura, por exemplo, precisa incubar. Quando ela é positiva, você faz um GRAM, semeia, coloca para incubar.
Depois que cresce o micro-organismo, aí você pega uma amostra dessa população bacteriana, faz a identificação e o antibiograma. Então, tudo isso leva em torno de 3 dias. Isso quando a amostra é uma amostra que tem um patógeno só. O que a gente observa, que muita gente não sabe, quem está lá na ponta do paciente, é que quando vem a amostra tipo respiratória para o laboratório, a flora que cresce é mista, é polimicrobiana, então, nesses casos, a gente demora mais para ter um diagnóstico, porque a gente tem que isolar as bactérias uma da outra para ter um resultado fidedigno. Por isso que, às vezes, a cultura demora mais do que 3 dias, porque você tem que ficar isolando os patógenos. Então, é importante sempre coletar materiais de sítios estéreis, porque aí você tem uma melhor recuperação de 1 ou 2 patógenos no máximo, que facilita o diagnóstico e é mais preciso também. Com o advento do mal de Toff, que acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que é a identificação rápida por espectrometria de massa, a partir do momento que a cultura positivou, eu já posso pegar aquela colônia e fazer a identificação através de uma espectrometria, onde eu vou, no software, você consegue discriminar qual é o patógeno de acordo com o perfil proteico daquela bactéria. Isso leva apenas alguns minutos para fazer essa identificação. Então, quem tem mal de Toff já adianta o resultado em mais ou menos um dia e meio, em relação à cultura tradicional, a identificação do micro-organismo. O antibiograma continua a ter o processo normal. E uma coisa importante que muitos laboratórios que têm essa metodologia conseguem agilizar mais ainda, é quando a hemocultura dá positiva, e aí você pode fazer a extração direta do frasco de hemocultura, você aspira uma amostra desse frasco de hemocultura positiva, faz uma extração, que na verdade é centrifugação, e faz uma centrifugação para concentrar esse material, e do pellet você já põe direto no mal de Toff, porque no pellet é onde vão estar as bactérias. E aí você já coloca direto no mal de Toff. Então, assim, hemocultura positivou no equipamento, você tira o frasco, você faz uma centrifugação e coloca no mal de Toff. Parece fácil, mas não é. Para quem trabalha na rotina, é um método trabalhoso, porque você tem que centrifugar várias vezes, porque você tem que limpar a amostra, você tem que obter o pellet, pipetar, etc. E tal. Então, este é uma solicitação muito frequente dos médicos. Mas você não está fazendo o mal de Toff direto da hemocultura? Se você tem uma rotina pequena, você consegue. Agora, se você tem uma rotina grande de hemocultura positiva, é inviável, porque precisa de muito recurso humano e é bastante trabalhoso. Porém, é um esforço que vale ser feito quando... Luciana, vale ser feito quando você tem condições, né, mão de obra qualificada para isso. Agora, um outro método que é muito interessante e que a gente tem usado na nossa rotina agora, a gente já validou e funciona tão bem quanto ou melhor do que a extração, é fazer o mal de Toff direto da colônia, que a gente chama de colônia bebê. Então, a hemocultura positivou, semeia no meio de cultura, vai para a estufa. Dali 3, 4 horas, você vai olhar. Se cresceu, às vezes tem só uma poeirinha, aquela poeirinha, que a gente chama de colônia bebê, já é suficiente para fazer a identificação do mal de Toff. Então, esse é o método que é rápido e funciona melhor até... Não é que funciona melhor, para a rotina do laboratório, ela é menos trabalhosa e no timing final vai dar praticamente no mesmo do que você extrair direto da hemocultura. Então, esse é um método que está ficando cada vez mais utilizado nos laboratórios, tá? Bom, então, com o mal de Toff, a gente conseguiu adiantar a cultura, o resultado da identificação em 24 horas, mas o antibiograma ainda continua no mesmo tempo. Tem alguns métodos que você pode fazer também para adiantar o antibiograma. Por exemplo, o Eucast publicou uma metodologia, validou uma metodologia para fazer antibiograma manual com um período de incubação mais curto, que são 6 horas, André, 6 horas de incubação para antibiograma manual. Já tem outras metodologias que você pode pegar desse extrato da hemocultura e fazer também centrifugar,
e fazer direto a automação, colocar no Vitek, e ele também já adianta o resultado para pelo menos um dia. Então, só que isso demanda um pouco mais de trabalho dentro da rotina, mas em alguns locais já estão fazendo. Tá? Bom, além da cultura do mal de TOF, a gente tem agora os painéis sindrômicos. Né? Então, é um PCR multiplex que você consegue colocar vários alvos ao mesmo tempo de patógenos, né? E esses painéis têm uma vantagem que ele é muito simples, porque você vai direto da amostra clínica, direto de uma hemocultura positiva, ou direto de uma amostra respiratória, ou amostra de gastrointestinal, você vai direto da amostra. É muito simples, qualquer pessoa consegue colocar a amostra no equipamento. Em 2 minutos, ela já preparou o material para colocar no equipamento, e depois de 1h30, vem o resultado com qual patógeno ou quais patógenos estão presentes na amostra. Né? Isso pode ser feito ao longo do todo o dia, não requer nenhuma expertise muito grande, porém, a gente ainda precisa aprender muito com essas metodologias, porque, primeiro, o custo ainda é muito alto para a maioria das pessoas, então, muitas vezes se implanta essa metodologia num hospital e aí ninguém faz, não se usa porque custa caro e ninguém pode pagar, o convênio não cobre, e aí fica subutilizado. Então, precisa baixar esse custo para a gente poder ter uma disseminação maior. Os painéis servem para micro-organismos específicos. Então, você tem um painel definido de micro-organismo e, por exemplo, né, você tem esses 4 tipos de painéis do FilmArray da BioFire. E aí você tem esse espectro de micro-organismos. Se você tem algum patógeno que não está nessa lista, você não vai pegar nesse FilmArray. Então, não dá para também subtrair a cultura. Você tem que continuar fazendo a cultura e mais o FilmArray, ok? O que a gente tem visto e que a gente vai ter que aprender também a lidar é que, quando você começa a usar essa metodologia, você vê que você consegue detectar mais do que um patógeno de cada vez. Então, em mais ou menos 20% a 25% dos casos, principalmente no gastrointestinal e no respiratório, você tem 2 ou 3 patógenos ali, presentes. E aí você não sabe qual deles que está causando infecção, se aquilo é infecção ou se é só colonização, se você pegou o DNA que estava circulando naquele material. Então, a gente vai ter que saber, e também existe até a questão de falso positivo no próprio equipamento, porque o equipamento ele tem lá os seus circuitos que pode até contaminar internamente. Então, apesar de ser simples a manipulação, a validação da metodologia de acordo com o seu hospital é bem trabalhosa também. A gente vai ter que aprender a lidar com isso e tirar a maior vantagem desses métodos. Né? Aí também tem um outro método similar, que também por pacotes, né, também sindrômicos, por exemplo, síndrome entérica, por exemplo, esse método BD-Max, que também não requer extração anterior e nada, pode ser feito diretamente da amostra biológica, tá? Serve para algumas síndromes respiratórias e alguns patógenos, como Clostridium, e outros para detecção de carreador de bactérias resistentes. Tá? Bom, esse método agora, então, assim, para método de identificação, é isso que a gente está mais em uso e que as pessoas estão validando mais. Agora, esse método a gente ainda não tem no Brasil, segundo a representante, deve ser registrado daqui a 1 ano, mais ou menos, mas é um método que vai ser revolucionário, que é o antibiograma automatizado por imunofluorescência. Então, você consegue ter, além da identificação dos patógenos, vocês podem ver isso aqui tudo colorido. O que é isso aqui? É uma técnica de fluorescência, onde cada patógeno tem uma cor diferente, porque o anticorpo está ligado com uma fluoresceína de uma certa cor. Então, pela coloração dessa fluorescência, o equipamento consegue identificar qual patógeno é. E isso é muito rápido, porque são coisas que a gente não enxerga, mas o equipamento enxerga, né? A fluorescência por cor, você consegue identificar o micro-organismo direto da amostra clínica e fazer o antibiograma direto da amostra clínica, porque o equipamento tem uma forma de separar
uma filtração elétrica que você consegue separar as bactérias do resto dos debris da amostra clínica. Então, você tem a bactéria pura, né? Ou, às vezes, vem até mista, a cultura mista, e aí, quando a cultura está pura, aí sim, quando é um só micro-organismo, o próprio equipamento pode fazer o antibiograma. E como que ele faz o antibiograma? Ele tem isso daqui é um kit para fazer uma amostra. Então, você pipeta a amostra e ele vai fazendo as diluições, tem todas as diluições dos antibióticos aqui, né? E aí ele vai tirando fotografias de, sei lá, em 15 minutos, ele vai tirando as fotografias e vendo se tem crescimento bacteriano ou não, e aí ele faz uma análise celular morfocinética, ou seja, ele faz uma curva de crescimento ou de não crescimento da bactéria. Então, por exemplo, aqui é uma Klebsiella sensível a meropenem, onde você vê que a fluorescência ela se mantém estável, ou seja, não há o crescimento bacteriano nas fotos sequenciais. Aqui são as fotos sequenciais, né? E depois a gente vê uma Klebsiella, por exemplo, resistente ao meropenem, onde você já vê o crescimento bacteriano. Então, isso é tudo feito através de fotografias e fluorescência, que dá um resultado muito rápido. E direto do material clínico, eu não preciso deixar a cultura crescer para depois fazer antibiograma. Isso ainda vai, daqui 1, 2 anos, a gente vai começar a ver isso aqui. Bom, o Evaldo pediu para eu falar rapidamente sobre as novas drogas, né? Porque todo mundo está em dúvida quando testar, como interpretar. Então, a gente está começando a validar essas drogas agora. A gente teve um problema, que isso é uma coisa que vai acontecer daqui para frente com frequência, que as novas drogas, os estudos clínicos, eles estão sendo feitos muito rápidos para poder liberar as drogas para uso, porque a gente não tem mais drogas. Então, os estudos clínicos saem correndo para poder liberar a droga no mercado, só que para padronizar um insumo para fazer o teste de sensibilidade, você tem que passar por todo um processo de validação que, às vezes, demora mais, porque, assim, por que a empresa vai validar um insumo se a droga nem foi liberada no mercado ainda? Ela vai validar um insumo e depois a droga some. Então, assim, tem que ser tudo casado, né? Então, o que aconteceu com a ceftazidima e o ceftolozane, com os inibidores de beta-lactamase? Aconteceu exatamente isso. A droga foi lançada no mercado e ainda não tinha insumo para fazer o teste de sensibilidade, né? Então, é isso que nós estamos passando agora. Todo mundo querendo o antibiograma do ceftazidima bactam, e a gente não tinha fita teste. A gente agora que está conseguindo comprar. Alguns foram doados pela indústria farmacêutica, então a gente está nessa fase de validação. E quando a gente começa a fazer a validação dessas novas drogas na nossa rotina, a gente começa a achar coisas que a gente não entende. Por exemplo, uma pseudomonas resistente a carbapenem, que seria o caso de usar ceftolozane, e a gente está vendo algumas resistências que acima do que a gente esperava. Por quê? Porque, provavelmente, na nossa população, a gente, como o André já falou, a gente tem muita carbapenemase e metaloenzimas que, para essas drogas, não funciona. Então, a gente está vendo... Isso a gente só vai vendo no dia a dia mesmo, quando a gente vai validar. Então, a gente tem uma dificuldade, que as fitas de gradiente, que é fita teste, ou Lyophilchen e Oxoid, elas são muito caras para o laboratório, né? Se você for ver quanto custa o tratamento e quanto custa uma fita, a fita não custa nada, mas para o laboratório que está sempre deficitário e não consegue receber nada do que faz, sempre está no prejuízo, R$20 é muito. Então, a fita custa R$20, o laboratório não consegue fazer, e as empresas não registraram os discos no Brasil. Isso fez com que os discos de difusão eles são muito mais baratos, cerca de 30 centavos. Isso tem registrado fora do Brasil, mas elas optaram por não registrar no Brasil. Então, fica só a fita teste, que nem todo mundo tem acesso, né? E os testes de detecção de carbapenemase, apesar a gente tem ainda muitos laboratórios usam ainda o velho teste de Rod,
e muita gente não recomenda que se use o teste de Rod, mas, se você for analisar a realidade dos laboratórios no Brasil, é o que dá para fazer, porque é um teste barato, é simples, as pessoas já aprenderam a fazer e conseguem fazer, porque os outros testes de carbapenemase, como eu vou mostrar adiante, são muito caros, ou você não consegue produzir internamente, ou tem também vários problemas que as pessoas não conseguem colocar em sua rotina. Essa é a realidade do Brasil, tá? Não estou falando que é o ideal, mas o que a gente precisa é tentar otimizar isso para todo mundo ter acesso, né? Então, só para a gente relembrar aqui, as carbapenemases de classe A, B, C e D. Na classe A, a gente tem as ISBLs e as carbapenemases, né, de serinocarbapenemase, cuja mais frequente é a KPC. Então, para o ceftolozane e a ceftazidimavibactam, a gente vê que, para as ISBLs, ambas têm atividade. Para a KPC, a ceftazidimavibactam tem atividade, porém o ceftolozane não. O ceftolozane não, como vocês podem ver aqui, ele não funciona para nenhum tipo de carbapenemase, tá? Então, se deu carbapenemase positiva, já não dá para usar o ceftolozane e tazobactam. Qual é o problema? O teste de Rod que a gente usa para enterobactéria, ele não serve para pseudomonas. Então, a gente agora tem que validar um outro teste de carbapenemase que seja factível para pseudomonas, tá? Então, o pior, quando tem NDM ou uma metaloenzima, nenhuma das duas drogas tem atividade. E o que a gente vê no dia que a gente está começando a ver aqui nas nossas validações é que algumas cepas nossas, elas têm KPC e NDM. Então, às vezes, você faz o teste de carbapenemase e dá positivo, mas isso não é suficiente para a ceftazidimavibactam. Eu preciso saber se tem NDM junto. Porque, se tiver NDM, a ceftazidima não vai funcionar. E o teste que a gente faz fenotípico para NDM, ou para metaloenzima, é o teste de EDTA. E o teste de EDTA, ele pode dar falso negativo quando a bactéria produz duas enzimas, KPC e NDM, porque a KPC não é inibida pelo EDTA e a metaloenzima é. Só que, se eu tiver as duas, o teste vai dar falso negativo. Então, é um quebra-cabeça que os laboratórios estão tentando entender e se adaptar com os diversos tipos de carbapenemase que existem no mercado, mas, para a ceftazidimavibactam, eu acho que esse seria o teste ideal, que é um teste rápido, que leva 15 minutos, você com isolado na mão você consegue fazer, e esse teste ele já te diz se tem KPC, NDM ou OXA. Então, esse eu acho que vai ter que ser o teste usado para essa droga. Porém, como vai cobrar, quem vai pagar, como vai ser para adquirir esse teste, ainda é uma interrogação. Para os laboratórios de nível melhor, a gente consegue até cobrar esse exame, mas a maioria não sei se consegue, tá? Bom, então, para pseudomonas, além desses outros testes que a gente já conhece, tem esse outro que foi validado pelo CLSI, que é o EMICIM-ECIM, que também serve tanto para carbapenemase de enterobactéria quanto para pseudomonas. Então, para os laboratórios que não têm condições de comprar esses kits ou de fazer outros testes de carbapenemase fenotípicos rápidos, o EMICIM-ECIM atende tanto para enterobactérias quanto para pseudomonas, porém, também tem o problema do falso negativo com EDTA quando tem KPC junto. Então, a gente tem que analisar bem essas questões, né? O que eu queria só terminar para falar para vocês é assim, não adianta a gente ter a melhor tecnologia, testes super rápidos, metagenômica, etc. e tal, se esse resultado não chega no médico rápido e o médico não toma uma atitude rápida. Então, só para mostrar, esse é um trabalho que fez... separou 3 grupos. Um grupo controle, que era usando só MALDI-TOF. Um grupo que usava o multiplex PCR, que era aquele BioFire para hemocultura, com um diagnóstico mais rápido ainda do que o MALDI-TOF. E um outro que usava o PCR multiplex mais uma equipe de stewardship, que era a equipe que ia lá e tomava uma atitude em cima do resultado, né? E aí a gente observa o quê? Que no grupo controle, só MALDI-TOF, a identificação...
Aqui o triângulo preto é o escalonamento do antibiótico, né? Então, a hemocultura positivou, tem a identificação, aí coloca o antibiótico. E aí, aqui, depois de 36 horas, vinha o resultado do antibiograma, descalonava, né? E o antibiograma, mais ou menos na mesma época aqui, tá? Porque com a identificação eu já poderia descalonar, saber, mesmo que eu não tivesse o antibiograma, ainda tinha como descalonar dependendo do micro-organismo, tá? Quando começou a usar só o multiplex PCR, a identificação foi muito mais rápida, assim, cerca de 12, 24 horas mais rápida. Porém, o antibiograma e o descalonamento não teve muita mudança. Mas, quando eu associei com uma equipe que estava presente, ia lá e tomava uma atitude em cima daquele resultado, o descalonamento era mais precoce, tá? Porque esses testes te ajudam a identificar se eu estou usando antibiótico demais, se eu já posso mudar, se é uma estenotrofomonas ou é uma pseudomonas, dependendo da epidemiologia do meu hospital, eu já posso mudar o antibiótico antes de chegar ao final do antibiograma. Então, para fechar, o que eu queria mostrar é isso, que não adianta a gente ter teste rápido se não tem alguém que vai lá, pega esse resultado e toma uma atitude, tá bom? Então, é a equipe toda que tem que trabalhar junto. Eu acho que o Evaldo agora vai falar do stewardship, que vai dar sequência nesses comentários, tá bom? Muito obrigada.